coordenador do Departamento de Cultura, coordenador do Departamento de Cultura de Cachoeira, trabalho na Secretaria de Educação. E assim como a Nubia falou a respeito da história, do resgate, da busca, da resistência do povo negro, a religiosidade vem paralelo a isso. Quando se fala de religião de matriz africana, se fala-se de quê? Da religião que os negros trouxeram da África. Aí trouxe de lá para cá o quê? A sua cultura, os seus trabalhos, a sua maneira de vestir, sua vestimenta, a sua comida, a sua culinária, as suas danças, a sua arte, e trouxe para cá para o Brasil. No que eles trouxeram para o Brasil, eles chegaram aqui e encontraram a primeira resistência. Primeiro, choque de realidade. Por quê? No Brasil, nós fomos o quê? Colonizados. E se nós fomos colonizados, nós recebemos também culturas de outros países que nos inseriram para a nossa cultura, os nossos modos, o que eles vivenciaram. Porque nós no Brasil, nós sabemos que nós somos um país indígena. Índio não professa cristianismo. O cristianismo foi uma religião que trouxeram de fora e introduziram no Brasil. Não existiam, por exemplo, evangélicos na época da colonização do Brasil. Só existia índios aqui no Brasil. Então foram coisas que foram trazidas, foram tradições e relatos e muitas coisas que vieram agregando e chegaram aqui. Quando se fala indígena, o povo indígena tem a sua cultura, professa a sua religiosidade através dos seus, ele fala, através de Tupã, através dos seus guias. E isso foram criando vários alicerces para que hoje a gente fala religião de matriz africana. Porque juntou o conceito de várias religiões, de várias religiosidades dentro de um só conceito. Porque quem está vivenciando a religião de matriz africana traz um pouco do catolicismo, traz um pouco do espírita, do kardecismo, carrega um pouco da parte dos indígenas, que faz o xamanismo, que faz as suas ervas, que faz a sua caça, que faz toda a sua história, a sua cultura. Traz também a história do povo africano, que cultuavam lá nas suas terras, da África, em cada país, tem uma determinada religião. Eles seguem um determinado rito. Em Angola, você tem o quê? O candomblé de Angola, que foi trazido pelos povos que vieram da Angola, da região da Angola, para o Brasil. Nós temos hoje o candomblé de Queto, que também foi uma região da África, que trouxe também a sua trajetória e veio para cá. Nós temos o Jeje, que é outra região da Angola, do Benin, que trouxe também, que veio para cá. Povos que vieram escravizados desses países para cultuar a sua religiosidade, continuar cultuando, trouxeram as tradições e continuaram fazendo isso aqui no Brasil. Então nós temos hoje praticamente 4 segmentos dentro da matriz africana. E temos também a região do Nagô, candomblé Nagô. São as 4 alicerces do candomblé de matriz africana. Quando se fala de candomblé, de mística, aí a gente vai entrar em outra seara. A gente vai entrar em outro caminho. Que assim como a Nubia falou, na resistência, nós temos o que também? Preconceito. Como foi falado, preconceito é falta de conhecimento. E com isso tudo veio o quê? O julgamento.
Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, remete ao quê? Se você vê-se, por exemplo, os negros lá fazendo um ritual, que nem todos comentaram aqui, matando uma galinha, cortando lá e fazendo aquilo lá. Aos olhos de quem queria, por exemplo, prejudicar as pessoas, falavam, não, aquilo lá é feitiçaria. É feitiçaria. E o fato do preconceito foi só enraigando, foi só crescendo com isso. E com isso, cresceu junto com o preconceito outra palavra. Outro tópico. Intolerância. A intolerância, quem é que tem intolerância à lactose? Eu. É aquilo que eu não suporto para mim. Não quer dizer que o outro também não suporte. Então, se eu sou intolerante, eu sou. Eu não tenho que fazer com que o outro também seja intolerante. E o que na maioria das vezes o que acontece é que uma comunidade se junta para criar intolerância. Intolerância a quê? Ao fato de que o outro também não possa ser, não possa fazer, não possa professar a sua fé. Quando se diz preconceito, quando se diz você buscar, resgatar, a maioria dos pais de vocês me conheceram em Cachoeira Dourada por mais de 30 anos como católico. Católico fervoroso, católico carismático, da Igreja Católica. Que me despertei ao conhecimento do candomblé, me encantei pela religião e, consequentemente, pela Umbanda e pela Jurema. Quando você fala, eu sou preto, dói? Dói. Quando você fala para as pessoas, você vê a repulsa nos olhos de cada pessoa. Eu sou candomblessista. Por que eu tenho que esconder a minha religiosidade, a maneira com que eu cultuo a Deus? Por que eu não posso colocar as minhas vestes, os meus adornos e sair na rua porque eu sou taxado de macumbeiro, de feiticeiro, de qualquer outras coisas? Aí a gente volta aí e tenta entender. Por que o meu vestir branco e sair na rua? Eu faço magia negra, eu faço feitiço, eu faço maldade para os outros. Por que a minha veste, as minhas guias incomodam tanto? Por que um evangélico coloca uma saia, uma roupa e pode sair na rua? Pode fazer o seu culto a hora que quer, da maneira que quer, com o consentimento das autoridades, é claro. Por que os católicos podem fazer procissões nas ruas com santos, reverenciando? E quando você fala, por exemplo, que vamos sair às ruas, tocando os nossos tambores, os nossos atabaques, louvando a Deus, porque o som do atabaque se diz o quê? É o despertar. É o despertar do Supremo, é o despertar do Sagrado. É a batida do coração. Você pode ver que a batida do atabaque é a batida do coração. Existiria capoeira? Não. Se não tivesse atabaque? Existiria capoeira se não tivesse o toque do berimbau? Ritmo, batida, movimento. A água, quando ela não tem movimento, ela é uma água o quê? Parada. A água parada faz barulho? Não. Quando ela encontra uma pedra, o que? Ah, o quê? Batida, choque, barulho. Às vezes o barulho incomoda. E foi isso que eu falei agora há pouco. Aquilo que os ouvidos, que nós ouvimos, a gente traz como preconceito. E na verdade, a gente tem que buscar o quê? Conhecimento. E como eu falei para vocês a questão da intolerância,
Se eu não tolero, eu tenho que respeitar. Porque a parte de tudo é o respeito. Porque do momento em que você agride uma pessoa por conta da sua religião, daquilo que você professa, você está cometendo um crime. E saibam vocês que o único crime que não prescreve, que se tiver como comprovar a vida inteira, é o crime contra a pessoa. Crime contra a integridade da pessoa. Injúria racial. Injúria religiosa é crime contra a pessoa. Punível de 6 meses a 6 anos de cadeia. Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Quando eu falo injúria religiosa e injúria racial, eu não estou falando só injúria religiosa contra a religião de matriz africana, não. Por exemplo, se você vê um evangélico saindo na rua e você for lá e ofender a integridade dele porque ele carrega a Bíblia de braço no braço, porque ele bate na sua porta, e você for lá e ferir a integridade dele, também é injúria. Também é racismo religioso. Também é intolerância religiosa. Da mesma forma que é comigo. Da mesma forma que é para o branco professar a sua religião. Antes de vir para cá, eu estava fazendo uma pesquisa. No Brasil, quem mais sofre intolerância e racismo religioso são as religiões de matriz africana. Seguido, pasmem vocês, o catolicismo. E depois, em terceiro lugar, vem os evangélicos. Então, não quer dizer que isso seja uma vantagem para nós. Nós temos que fazer com que sejamos um país. Qual que é a teórica do Brasil? Nós somos um país laico. Ser um país laico é um país que acolheu, recebeu a cultura e a religião de vários outros países e nós convivíamos em união. Não é o caso que acontece na Palestina com Israel. Não é o caso que está acontecendo, por exemplo, em outras regiões da África, onde as religiões não se toleram e cada uma quer tomar o espaço, quer fazer a sua própria verdade, seu próprio conhecimento, ser soberano e supremo de tudo. Então, nós temos hoje que buscar o conhecimento sempre. Assim como eu falei para vocês, eu era católico. Eu não concordava e não aceitava algumas coisas que eu via antes de conhecer. Depois que eu passei a conhecer, que eu busquei resgatar a minha ancestralidade. Porque, na verdade, a Umbanda é buscar o resgate da ancestralidade, é você buscar os seus antepassados, a sua origem, a sua história. E trazer essa história, essa vertente para dentro daquilo que a gente está vivenciando. Agora eu pergunto para vocês, como que os avós de vocês souberam que se pegar aquela árvore que está lá no mato, aquele pauzinho lá que os avós cantavam, colocava a camela na cabeça, se fosse lá naquela árvore específica, ela ia curar dor do estômago? Como? Ela sonhou? Não tinha dúvida de remédio. Alguma coisa, algum ser ensinou. E quando se fala em religião de matriz africana, se fala em candomblé, eu vi a Cidinha perguntando sobre, o menino queria perguntar sobre Acarajé. Tem vergonha de perguntar. Acarajé. Acarajé é uma comida servida a basicamente 2 ou 3 orixás. Orixás são os santos da religião de candomblé de matriz africana. O acarajé, ele na verdade é feito da farinha de feijão fradinho, moído, batido, muitas vezes pilado, até ele virar uma massa. Aquela massa coloca-se um pouquinho de água e vai dando a consistência dela, coloca-se ali os temperos. Aí você fala assim, mas por que o acarajé é tão bonzinho? Se a farinha do feijão é branca? É porque o acarajé é usado dendê.
no acarajé. Tanto na massa, quanto para fritar. A hora que você põe a massa lá para fritar, ele está pegando a textura, a coloração do dendê e ele fica amarelinho daquele jeito. Aí, juntamente, foi bom você tocar no assunto. Porque todas as quartas-feiras é consagrado, quem é de matriz africana, se consagra e faz todos os seus rituais, todas as suas rezas ao orixá Xangô. Xangô e Inhansã. Quando eu falei para você que o acarajé serviria-se basicamente aos orixás, seria Xangô e Inhansã, que eles são os orixás que trabalham com o dendê na sua religiosidade, nos seus tempos, nas suas métricas para de cultos. Na quarta-feira é servido todo o terreiro, praticamente é servido o amalá de Xangô, que serve-se na gamela de madeira ou de barro, o vatapá, que hoje virou comida também para servir junto com o acarajé, o caruru também é servido, porque o acarajé e o vatapá é feito de quiabo. Faz aquilo ali e serve e faz-se oferenda para o orixá. Não quer dizer que o orixá vai comer, mas é que ele está reverenciando, está servindo, está fazendo-se uma homenagem para aquele ser supremo. E assim, vários outros orixás também têm. Cada orixá tem a sua vertente. Quando a Dubé falou aqui no começo que nós cultuamos as ações, as forças da natureza, por exemplo, uma outra fonte de resistência que os negros sofreram com a religiosidade foi a questão de que eles não poderiam cultuar os santos deles. Muitos senhores das casas grandes faziam com que os negros parassem de tocar o seu tambor, parassem de cultuar os seus orixás, porque queriam catequizá-los. Queriam fazer com que eles deixassem de professar a sua fé de origem, deixassem de professar a sua ancestralidade e passassem a professar o catolicismo ou o cristianismo. Com isso, houve-se o que a gente chama de sincretismo religioso. Os negros, por sua vez, acharam na sua cabeça, na sua inteligência, uma maneira de driblar e continuar cultuando os seus orixás. O que eles faziam? Eles pegavam imagens de santo católico, montava-se o seu altar na sua casa. À frente, eles colocavam as imagens católicas. Na parte de trás do altar, eles colocavam as imagens dos santos, dos orixás. Por isso, eu ainda falo para vocês de sincretismo religioso. Para um santo católico, por exemplo, né, nós falamos de Xangô. Eles cultuavam como sendo São Jerônimo. Inhansã seria Santa Bárbara. Oxóssi, São Sebastião. Nanã, Santa Ana, avó de Jesus, pai de Maria. Omolu, São Lázaro. Oxum, Nossa Senhora Aparecida. Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. E por aí foram criando-se essas assemelhações, essas semelhanças, para que eles continuassem professando a fé católica e atrás professando-se a outra fé. Falei para vocês agora sobre o sincretismo religioso, para que evitasse o que? A intolerância, evitasse o preconceito, que fossem destruídas as imagens, que fossem quebrados.
Então, a gente tem que buscar sempre conhecer. Não digo para vocês que vocês devem parar de professar a fé de vocês. Nós estamos aqui numa conversa. Eu não estou aqui tentando catequizar ninguém. Estou aqui falando da minha vivência, do meu conhecimento, daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivencio, daquilo que eu vivenciei. Eu estava pensando aqui, né? Se às vezes essa fala aqui, às vezes alguém que é de outra religião está se sentindo um pouco incomodado, né? Porque às vezes incomoda. Agora imagina os negros africanos, os negros que vieram, né? Os indígenas, que foi colocada a outra religião e a dor que não foi colocado, né? Naquele período, né? Porque não era o que eles conheciam. Então, assim, se eu tenho uma religião e me incomoda quando alguém fala de outra religião, se isso já incomoda só de ouvir, agora imagina quando se chegasse aqui no momento agora e falasse, agora a sua religião é essa, você não pode mais, você é obrigado. Então, hoje nós estamos aqui numa conversa... professar essa religião. Isso foi o que aconteceu no passado, né? Que foi impedir que essas pessoas praticassem o que eles acreditavam, né? Então, pensa o tanto que foi doloroso isso, né? No passado. Complementando uma fala que a Nadir falou a respeito dela ter em Alagoas, a história, ela nos é repassada, é que os negros fugiam das senzalas. Eles saíam por vários percursos. Eles não tinham, por exemplo, sustento, porque eles saíam com a roupa do corpo, porque estava ali na sociologia, e perna para quem a gente quer, e vazavam no mato. Chegando em vários caminhos, alguns negros daqueles que já haviam sido fugidos, que agora já estavam mais em cima, eles faziam justamente essas oferendas. Aí eu vou chegar no ponto que você tocou, mas que você não foi mais a fundo. Eles pegavam e colocavam a farofa, colocava a botija com água, uma vela e o aguardente. A vela servia para orientação. Porque numa noite escura, se você ver qualquer ponto de luz, você sabe que ali tem alguma movimentação, você sabe que ali tem alguma coisa que você possa se iluminar e seguir um caminho. E eles sabiam, por exemplo, que se por acaso eles passassem em tal lugar, que se tivesse uma vela ou algum ponto de luz, possivelmente teria alguma coisa ali para eles. Eles passavam por esses caminhos, aí encontravam, iam direcionados pela vela. Chegava lá, o que ele encontrava? Que na maioria das vezes andava quilômetros e quilômetros sem beber água, encontrava água, encontrava a farofa para se alimentar e o aguardente, porque na maioria das vezes as noites eram frias. O aguardente vinha para quê? Para aquecer o corpo, para que ele tivesse energia para seguir adiante. Os capitães do mato, percebendo isso, quando vinham atrás dos negros sujões, dessas picadas, desses caminhos, e viam, às vezes, alguma oferenda que eles passavam às vezes na frente, o negro não tinha ficado para trás escondido. E ele vinha, chegava lá e via essa vela. O que ele falava? Chuta que é macumba, chuta que é feitiço. Para que todas as pessoas passassem e vissem, todas as pessoas que passassem e vissem, achassem que aquilo era uma oferenda para fazer um mal para alguém. Aí a pessoa chegava o quê? Chutava, derrubava e jogava fora. Então essa foi uma das origens da fala. Outra coisa, por exemplo, simbologia, que às vezes a pessoa tem um preconceito com a congada, que a Nubia falou aqui agora, que a gente louva e a gente faz o nosso sagrado, a gente toca, reverenciando os nossos santos, as nossas coisas.
Os instrumentos que nós usamos na congada remetem ao quê? Aos negros. A gunga, que são aquelas latinhas que os capitães usam nas pernas, serve para lembrar o quê? Cativeiro. A fuga do cativeiro. Nego na senzala. Porque na maioria das vezes, quando eles estavam passando pelas picadas, você acha que só tinha matinho, graminha para eles passarem? Não tinha animais peçonhentos? O barulho Preto velho é protetor. O barulho da gunga É batendo, protetor. olha só, o barulho da gunga batendo no chão, você vai ver que é praticamente chupalho da cobra cascavel. Então é para lembrar o tempo que eles vivenciaram lá, a simbologia. Por outro lado, se você for ver, as patangugas, que são aqueles instrumentos que os negros chacoalham aqui, ela simboliza o quê? O ouro. Porque o negro foi usado para quê? Porque o negro conhecia, ele foi buscado da África para quê? À toa, simplesmente que eles chegaram lá, pegaram, mas não vem cá, isso é bonitinho e vão levar lá para o Brasil. Porque conhecia a técnica, né? Conhecia a extração de minério precioso. Ele sabia como tirar diamante do chão, ele sabia como tirar pedra preciosa do chão, ele sabia como tirar o ouro. A patagunga, se você for ver, é o barulho da extração do ouro. É a pedra rodando com a água dentro da bacia para sair o ouro. E assim são vários outros instrumentos, são várias outras coisas. Então, pessoal, eu acho que hoje deu para ter um pouquinho mais de conhecimento e um pouquinho mais de quebra de preconceito. Porque à medida que você conhecer um pouquinho mais, e se vocês não acreditam às vezes no que eu estou falando, está aí para vocês. Eu dei para vocês o caminho da pesquisa, do conhecimento, o caminho de onde buscar, de onde conhecer. Eu não vou falar, não vou me estender muito, porque às vezes você falar de religião, por certas vezes, às vezes um se sente atraído pelo assunto, outros se sentem incomodados. E para que não haja esse conflito de informações, a gente tem que estabelecer um elo de respeito, um ponto de equilíbrio, onde a minha religião não interfira na sua e nem a sua interfira na minha. Com isso a gente quebra a intolerância, a gente quebra o preconceito, a gente quebra o racismo. Porque não é porque eu sou preto que eu professo o candomblé ou a umbanda. Porque existem brancos também que professam. Do mesmo jeito que existem brancos e negros que professam o cristianismo, o catolicismo. É preto? Eu sou preto. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Se alguém mais tiver alguma pergunta, como o meu colega fez a pergunta sobre a chaça, gostaria que reformasse a pergunta. Quem fez a pergunta? Foi o Gabriel? Foi na beira do mar, Onde o negro chorou, foi na beira do mar, onde o negro chorou.
saído das águas cobertas de fogo. O sino badalou quando eu cheguei, a missa começou, na igreja entrei, veio a confissão, eu confessei, veio a comunhão, eu comunguei, eu pergunto a Deus, será que salvei? O sino badalou quando eu cheguei, a missa começou, na igreja entrei, veio a confissão, eu confessei, veio a comunhão, eu comunguei, eu pergunto a Deus, será que salvei? Salve Nossa Senhora dos Rosários. Um pouquinho da história de Nossa Senhora do Rosário, que é uma das santas padroeiras do Congado, do Moçambique, da qual o Moçambique é o terno que sempre carrega o reinado, que tem todo o ritual, que carrega o reinado pelo fato de quando Nossa Senhora foi encontrada na gruta, todos tentaram levar ela para a igreja, e ela somente permaneceu na igreja quando o seco moçambiqueiro a levou, aí ela ficou lá, e aí todo mundo entendeu que o Moçambique é o Moçambique que carrega o reinado, que carrega os santos padroeiros. Salve Nossa Senhora do Rosário, salve São Benedito, salve Santa Efigênia, salve todos os anjos santos do céu, salve Santa Teresinha das Rosas, que é a nossa santinha padroeira, que protege e defende nós de todos os maus, de todas as coisas ruins que tem em nossa volta. Salve todos os anjos e santos, salve meu pai Oxóssi, salve Ogum, salve Ogum, não corra! Só saudações, vocês viram que não mata, não baixa nada, não destrói nada. Então são falas quando a gente pede o Oxóssi que traga prosperidade, quando a gente pede Cosme, Damião e Dom que traga doce, que traga bala, que traga saúde, que traga a felicidade, a alegria a todos. Isso é ruim? Isso é coisa ruim falar? Que o bolo, o bolo não traga. A gente não conhece o que ele traga, conhece que ele leva a doença embora, né? Que ele leva as mazelas embora. Que nossa mãe nos traga, nos faça passagem, nos faça entender a ancestralidade, nos faça entender o nosso passado. O Pai Xangô nos traga justiça. Caô, cabeça, meu Pai Xangô. Que em Ançã possa trazer as tempestades de ventos, aqueles ventos que levam para onde todas as calmarias, são todas as coisas ruins que estão, tribulações que estejam passando. E assim a gente cultua os nossos deixados, assim a gente cultua as nossas entidades, as nossas dificuldades. Saudando as forças da natureza, saudando as forças do nosso dia, o nosso respirar, o nosso falar, o nosso ser, a nossa essência, como ser, como pessoas, que aqui estamos e aqui vivemos. E o Colégio Estadual Inácio Filho Paz Leme agradece vocês dois por estarem aqui. Né? Deus abençoe vocês, né? Que a gente tenha aprendido um pouquinho mais, né, gente? E que esse mês da consciência negra, né, que tudo isso que a gente está aprendendo ultrapasse os 30 dias, o mês, né? Que ele vá o ano inteiro, que a gente aprenda sobre tolerância, respeito à religiosidade, respeito a cada crença, a cada raça, né? E que a gente seja fraterno um com o outro, né? Faça aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que é amar uns aos outros. A quem perguntou sobre o Oxóssi? Ele aqui, A flecha de Oxóssi. Qual que é, Haroldo? O arco é a flecha de Oxóssi. E muito obrigada. Uma salva de palmas.